Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Maico Adriel. Vim hoje trazer um tema específico, um tema necessário sobre o ministério dos pastores apacentadores. É interessante notar que em Efésios 4:11 vai nos revelar o apóstolo Paulo, direcionado, inspirado pelo Espírito Santo, sobre os 5 ministérios. Não sei se você já ouviu os 5 ministérios no dedo, a qual esse daqui seria o apóstolo. Paulo vai falar dos 5 ministérios. O apóstolo seria esse dedo aqui, o polegar, a qual pode tocar, navegar nos 5 ministérios. Um pouco do evangelista, um pouco do profeta, um pouco do pastor, um pouco do mestre. É o apóstolo. O apóstolo hoje seria os missionários, missionária que vai à frente, que proclama o Evangelho de Cristo, que abre e inaugura igrejas. O apóstolo hoje em dia seria um missionário, missionária, ungido pelo Senhor Jesus Cristo, e não tem a mesma autoridade dos apóstolos que depois da ascensão de Cristo. Então seriam os missionários que navegam nos 5 ministérios. Esse dedo que seria do profeta, que indica o caminho, que indica o conserto para com Deus, que proclama, profetiza para a pessoa se consertar diante de Deus, o porta-voz do Senhor, o profeta. O dedo maior significa, representa o evangelista, por ser o dedo maior. O evangelista é o que tem maior alcance que os 5 ministérios. O dedo da aliança, que seria um pastor que está comprometido com a esposa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma aliança com a igreja local, tem uma aliança com o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E o dedo menor seria o mestre, que alcança, que tira as sujeiras, as heresias, que tem maior alcance, que chega aonde os outros ministérios não chegam, para tirar as heresias, as falsas doutrinas. Então, Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios: o apóstolo, o que proclama o evangelho, que abre igreja, que seria os missionários; o profeta que indica o caminho; o evangelista, que tem maior alcance; os pastores e os mestres. Hoje eu queria falar sobre o pastor apacentador. Interessante notar que entre Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar que ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista, ser mestre, ter um ministério de pastor é dom. A pessoa nasceu com essa vocação, a pessoa nasceu com esse dom. Diferente dos dons de 1 Coríntios 12, Paulo ele vai dizer: buscai os melhores dons. E ele vai falar dos dons de revelação, que é o dom da palavra da ciência, o dom da revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, discernimento de espírito; os dons de poder, que é o dom de operação de maravilhas, dons de curar, e o dom da fé; e o dom vocal, os dons vocais, que é o dom de profecia, de interpretação de língua e de variedade de línguas. Paulo fala que mesmo que a pessoa não nasceu com esse dom, ela pode buscar esses dons, buscar os melhores dons, porque o foco de Paulo é dizer que o dom melhor é aquele que edifica toda a igreja. Por exemplo, o dom de línguas vai edificar a mim mesmo. Eu oro a Deus em mistério, falo com Deus em mistério, edifico o meu espírito. Mas o dom de interpretação de línguas edifica toda a igreja. Então os melhores dons é aquele que edifica toda a igreja. E podemos ter mais de um dom se a gente buscar com zelo. Então, tem pessoas que não nasceu com dom de profecia, mas a pessoa vai buscar em oração, em consagração, e o Espírito Santo concede o dom da profecia. Já o ministério de Efésios 4:11, a pessoa nasceu para aquela vocação, a pessoa nasceu com aquele ministério. Então não é toda pessoa que pode ser um pastor, não é toda pessoa que pode ser um profeta, um evangelista, um doutor, Não são todos, são pessoas específicas por Deus, são pessoas que nasceu com essa chamada, com esse ministério.
Por exemplo, a pessoa que tem um dom de profecias, que está escrito em 1 Coríntios 12, o dom de profecia para edificar, para consolar e exortar, não quer dizer que ela tem um ministério de profeta descrito em Efésios 4:11. Não é porque a pessoa tem um dom de profecia que ela é profeta, mas todo profeta tem um dom de profecia. Então, os dons de 1 Coríntios é diferente dos dons ministeriais de Efésios 4:11. Sobre o ministério de pastor, a pessoa que nasceu com essa vocação, posso dizer que existe 3 tipos de pastores. Tem o pastor que é o administrativo, o pastor que ele tem o dom, é um dom de governo. Vai falar Romanos 12, versículo 8 em diante, vai falar do dom de governo, o dom administrativo é um dom. É o pastor que tem um dom de administrar, é o pastor que tem um dom de governar, né? Ele administra a igreja, ele tem um dom de administração dos recursos, dos trabalhos, ele tem esse dom de administração. Tem um pastor que é aquele pastor receptor, é o pastor que ele recebe as pessoas, ele tem ali uma graça de exercer a misericórdia com alegria, ele tem um dom de receber as pessoas, e tem um dom ministerial, o pastor apacentador. O que seria o pastor apacentador? Talvez seja o dom mais necessário, né? O pastor apacentador, que é o pastor da ação, que é o pastor que visita os enfermos, que é o pastor que visita os lares das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, é o pastor que vai doutrinar, vai ensinar, vai visitar, vai socorrer as almas, é o pastor que visita a ovelha perdida, é o pastor que levanta a ovelha fraca, é o pastor que visita os lares, que socorre espiritualmente, que socorre fisicamente as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo de hoje será João 10:10. O pastor apacentador, ele tem que manifestar sacrifício, o amor em sacrifício, o amor em ação. O amor bíblico não é um amor romântico, não é um amor sentimental apenas. O amor bíblico é o amor de ação. Abre comigo em João 10, versículo de número 11. João 10, versículo de número 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus aqui que se titula, Jesus que teve os 5 ministérios na excelência, em todo sucesso, ele teve os 5 ministérios, ele foi profeta, ele foi evangelista, mestre, pastor, apóstolo, e ele exerceu esses 5 ministérios na excelência. Então o padrão para ser um pastor segundo o coração de Deus é Jesus. É o padrão para ter sucesso como evangelista é Jesus. O padrão para ser um profeta de qualidade segundo o coração de Deus é o próprio Jesus. O profeta, o evangelista, o mestre, o pastor por excelente foi o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele mostra qual que é o ministério pastoral dele. Ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Você vê que não tem aqui, está falando sobre título de pastor. Tem muitas pessoas que têm um título, mas não tem a qualificação espiritual e exterior de manifestar esse ministério. Jesus ele fala: eu sou um bom pastor. Isso é o título, né? Pastor, título. Mas ele também mostra: eu sou bom pastor. Porque Jesus é o bom pastor? Porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, ele manifestou que ele de fato era um pastor em ação. Ele manifestou essa missão pastoral, entregando a sua vida, se sacrificando em prol do seu rebanho, em prol das ovelhas. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, outra referência, para você compreender melhor o que eu estou dizendo. 1 Coríntios 13,
versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então a prova do pastor apacentador que ele tem que manifestar é entregar sua vida pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. As ovelhas têm dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo. E esse dono, o bom pastor, o maior exemplo desse ministério, ele se sacrificou em prol das suas ovelhas. Então nós, como pastores, temos que sacrificar e manifestar o amor. Não o amor emocional, o amor bíblico é o amor de ação, de sacrifício. Então Jesus, ele manifesta o seu amor, o amor como sacrifício, morreu pelas suas ovelhas. O bom pastor Jesus, ele deu exemplo, ele discipulava, ensinava a seu rebanho, ele aconselhava, direcionava o seu rebanho. Ele é o líder exemplar, o líder que serve, ele é o maior líder que já pisou nessa terra, servindo, mostrando exemplo. O bom pastor manifestou seu amor em atitudes, em palavras, socorreu o necessitado, curou os enfermos, cuidou das almas, em amor, em mansidão e em humildade de coração, colocando sobre o seu rebanho o seu fardo, o seu jugo, que é suave e leve, diferente dos falsos pastores, dos mercenários da época de Cristo, que colocavam um fardo, um jugo opressor, não é verdade? Então o bom pastor, o pastor apacentador, é aquele que manifesta o amor em atitude, em ação, se sacrificando pelo rebanho do Senhor. Então, meus amados irmãos, para ser um pastor apacentador, diferente do pastor administrador, diferente do pastor receptor, diferente do pastor que administra, diferente do pastor que recebe as pessoas, o pastor apacentador, ele não se limita apenas na igreja, no templo, na congregação, na assembleia. O pastor apacentador, ele segue o exemplo de Cristo. Ele não vai limitar o cuidado com o rebanho apenas em 2 horas. Como já se viu isso? Ser pastor não é ser pastor apenas 2 horas, é uma vida diária, é uma vida constante. Ele nasceu para isso. Por isso que a pessoa nasce com dom. Em Efésios 4:11, a pessoa nasceu para ser profeta, a pessoa nasceu para ser evangelista, a pessoa nasceu para ser pastor, nasceu para ser mestre. Diferente de 1 Coríntios 12, que ela pode buscar o dom da fé, ela pode buscar o dom de cura, ela pode buscar o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria. Ministério é escolha de Deus específica. A pessoa nasceu para aquilo, amém? Não tem como a gente, tipo assim, ungir, a igreja ungiu uma pessoa para ser pastor, mas ela não nasceu para ser pastor. A pessoa foi ungida para ser evangelista, mas ela não tem o dom divino de evangelista. Por isso que tem muitos evangelistas que evangelista apenas salva. Evangelista que não plugam o evangelho, que não tem mensagem de salvação, de arrependimento, não é evangelista. Evangelista que evangelista apenas crente salvo não é evangelista. Pode ter carteirinha de evangelista, título de evangelista, mas não tem dom espiritual de evangelista, não tem vocação, não tem um ministério, não tem a chamada para ser evangelista. Então o sistema hoje escolhe pessoas que não é. O sistema hoje escolhe pessoas que não são. Aí coloca uma pessoa que não é pastor, que tem um título de pastor, mas não tem o dom de pastor, que o dom vem de Deus. Então acontece o que a gente tem visto hoje em dia: pessoas feridas, pessoas frustradas, pessoas machucadas, pessoas necessitadas e pessoas necessitando do pastor apacentador, pastor que discipula, que cuida, que aconselha, que visita, que socorre fisicamente e espiritualmente. Amém, meus irmãos? Então o pastor que sacrifica, pastor apacentador, ele tudo sofre, tudo crê, sacrificando pelo rebanho que não pertence a ele. O rebanho pertence ao bom pastor. Ele está seguindo o exemplo do bom pastor, amando as ovelhas, cuidando das ovelhas
do Senhor Jesus. Outro exemplo, o pastor apacentador tem que ter comunhão, intimidade, relacionamento, amor fraternal com o rebanho de Cristo. Então, outra função do pastor apacentador é ter relacionamento, comunhão, amor fraternal com o rebanho de Cristo. Isso não se faz em 2 horas de culto. Você está entendendo? Isso não se faz em 2 horas de culto. Tem que visitar os lares, tem que ir no hospital, tem que socorrer, tem que se preocupar, dar atenção, tem que discipular, tem que ensinar, orientar de acordo com a palavra de Deus, que é a voz do bom pastor, que é a voz de Cristo, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, é o Dabar. Jesus é a palavra de Deus. Então o pastor tem que conhecer a Bíblia para ensinar as ovelhas do Senhor, para orientar, para instruir, para disciplinar, para exortar e consolar. O pastor tem que ter relacionamento e comunhão com as ovelhas do Senhor. João 10, versículo 14, olha o que diz, que importante. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, os irmãos, a irmandade tem que conhecer o pastor apacentador, e o pastor tem que conhecer as necessidades, a intimidade do rebanho do Senhor Jesus Cristo. E isso não se faz em 2 horas de culto, em 3 vezes na semana, não. Desculpa, pastores que não visitam o rebanho do Senhor, pastores que não discipulam, que não conhecem nada das Escrituras, que não se preocupam com o rebanho do Senhor Jesus Cristo, há de prestar conta diante do bom pastor. Está negligenciando uma grande missão. Ou a gente se entrega totalmente ao ministério, ou a gente é parcial. Pessoas que de fato têm um dom ministerial, de Efésios 4:1, seja profeta, seja mestre, seja pastores, seja doutores, seja o evangelista, ele nasceu para aquilo, e ele nasceu e ele se entrega totalmente. Por exemplo, o evangelista que nasceu com o dom de evangelista e não evangeliza, ele não nasceu com esse dom. A pessoa que nasceu com o dom de evangelista, as mensagens dele é de salvação, é de arrependimento, é de conserto. Ele pode ler qualquer versículo, o Espírito Santo revela para ele, é de evangelista, de salvação, é cristocêntrica a mensagem dele. Ele não aguenta ver uma pessoa na rua que ele quer falar do amor de Cristo. É o dom de evangelista, ele é impulsionado, e você não precisa de carteirinha, não. A igreja reconhece o ministério da pessoa? Reconhece. Atos 13, versículo 1 ao 3 fala que a igreja reconheceu o ministério de Paulo e de Barnabé. Só que toda vez quem escolhe é o Espírito de Deus, quem capacita é o Espírito Santo, quem aperfeiçoa o ministério é o próprio Cristo. E é o próprio Deus que dá esse dom para a pessoa. Não é um título, é um dom. Não é a pessoa que escolheu para ser aquilo. A pessoa nem escolheu, ela foi outorgada, vocacionada por Deus para viver esse propósito. Nem todos é evangelista, nem todos são pastores, nem todos são profetas. São pessoas que Deus vocacionou com esse propósito. Então, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor que tem. E isso, como falei, meus irmãos, não é apenas 3 vezes na semana, não é apenas 2 horas de culto. Tem que ter relacionamento, comunhão, amor fraternal. E a gente conhece quem é com o decorrer do tempo. A gente conhece as pessoas sentadas na mesa. Judas foi revelado o seu coração na mesa, não é verdade? A gente conhece as pessoas na mesa, na comunhão, na intimidade, falando com ela, né? O pastor apacentador é um pastor de ação. Ele manifesta o amor que ele tem por Cristo, cuidando do rebanho do Senhor, como na restauração de Pedro. Pedro, como negou Jesus, depois da ressurreição, Jesus vai falar: Pedro, tu me amas? E Pedro vai falar: Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele: cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas?
eu te amo, apazenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Entristeceu Pedro, porque Jesus falou pela terceira vez, pois Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. Então, Jesus fala, apazenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro seria o pastor da igreja primitiva, seria o primeiro pastor da igreja primitiva, seria o Pedro. E Pedro, Jesus estava restaurando, depois da ressurreição dele, estava restaurando a alma de Pedro. E Jesus, ele fala, o bom pastor fala para Pedro, que seria pastor do rebanho de Cristo: Pedro, tu me amas? Mostra o tanto que você me ama cuidando do meu rebanho. Mostra o tanto que você me ama cuidando das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. Então o pastor tem que ter relacionamento e comunhão com o rebanho do Senhor Jesus. Outra referência, proteção e zelo. Pastor apacentador tem que ter proteção e zelo. João 10, versículo 12 e 13, olha que diz, que forte essa palavra. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se porta com as ovelhas. Então, o mercenário é o ladrão. O mercenário, ele é pago, ele vê as ovelhas do Senhor Jesus Cristo como garantia de lucro. Os mercenários, eles tiram a lã da ovelha e não o pecado da ovelha. É morte. Os mercenários, eles se preocupam não com o rebanho de Cristo, mas o quanto que o rebanho ganha, o quanto que o rebanho pode ofertar, dizimar, o quanto que o rebanho pode proporcionar para ele, e não o que ele pode proporcionar para o rebanho de Cristo. O mercenário não se preocupa com o rebanho que pertence ao Senhor Jesus Cristo. O mercenário, ele tem um título, mas ele não tem a qualificação espiritual, nem o dom ministerial espiritual dado por Deus. O mercenário, ele não se preocupa com o rebanho de Cristo. Ele vê o lobo, o falso profeta, ele vê o lobo, o falso mestre, e foge. Ou seja, ele deixa as ovelhas do Senhor Jesus Cristo ser destruído pelas heresias. Ele deixa as ovelhas de Cristo ser dispersa, não cuida do rebanho do Senhor, fere o rebanho do Senhor, não visita, não se preocupa, não dá atenção, não dá amor e não protege com a palavra de Deus. A proteção do pastor apacentador é proteger o rebanho de Cristo das heresias, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pregadores, falsos apóstolos. O pastor apacentador, ele se preocupa com o rebanho de Cristo e ele cuida, ele protege. E como quer proteger? Como quer proteger e ter zelo com as ovelhas de Cristo? Para quem tem um ministério pastoral, é você ensinar a verdade em amor. Hebreus 12, a partir do versículo 5, vai dizer que Deus, ele corrige a quem ele ama. Então a gente deve corrigir o rebanho do Senhor com amor, com mansidão. Devemos proteger, zelar do rebanho do Senhor Jesus Cristo, para elas não ser devorada, dispersa, destruída pelas falsas heresias, pelos falsos pastores mercenários, pelos falsos profetas, pelas falsas profecias, pelas falsas doutrinas diabólicas. Então, o pastor tem que proteger, o pastor apacentador tem que zelar, tem que cuidar, tem que se preocupar, tem que saber de Bíblia, tem que conhecer as Escrituras, tem que doutrinar a igreja do Senhor. Por que doutrinar? Porque a palavra do Senhor, ela que santifica a nossa vida. Em João, capítulo de número 15, se não falha minha memória, versículo de número 3,
A palavra é que santifica, a palavra limpa a nossa vida. Como você está escutando hoje, essa palavra está te edificando, te exortando, te consolando, te purificando. A palavra ela limpa, a palavra ela dá instrução, a palavra livra da morte, a palavra livra das heresias. Então o pastor tem que conhecer Bíblia para ensinar, Bíblia para as ovelhas de Cristo, para proteger o rebanho das heresias. Amém? Outra referência, o pastor apacentador tem que ensinar, discipular o rebanho de Cristo. 1 Timóteo, olha que forte essa palavra. Então, para os pastores que estão ouvindo, que vai de ouvir essa mensagem, né? Se a sua função, que Deus te colocou na igreja, se você tem esse dom ministerial de apacentar o rebanho do Senhor, são algumas referências de manifestar amor com sacrifício e ação, discipular, proteger o rebanho de Cristo, porque vamos prestar conta diante do sumo pastor Jesus. Não vai prestar conta, irmão. Por isso que tem pessoas que se titulam pastores e vai prestar conta, e grande será o ai. Pessoa que se titula profeta e não é profeta, pessoas que se titula evangelista e não é evangelista, pessoa que se titula algum ministério de Efésios 4:11 e não nasceu para aquilo, vai prestar conta diante de Deus e será terrível. Lá vai descobrir quem é de fato o verdadeiro pastor e o falso pastor, o verdadeiro profeta e o falso profeta, o verdadeiro evangelista e o evangelista de carteirinha e de título. 1 Timóteo 3, versículo de número 2, vai falar sobre o ministério de bispo, que são bispos, são pastores, são os presbíteros. É necessário que, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflito, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho, incorra na condenação do diabo. É necessário que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, vai falar do diabo agora. Interessante que sobre o bispo, sobre o pastor aqui, vai falar de diversas qualidades que o pastor tem que ter. A única qualidade que o pastor tem que ser, que é inserido essa carta pastoral do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, a única qualidade sobre habilidade é que ele seja apto para ensinar. As outras são qualidade espiritual do caráter. As outras são as qualidades de um caráter aprovado, ou seja, irrepreensível, que não tem ali o que condenar, caluniar esse pastor, hospitaleiro, moderado, que governe bem a sua casa, que discipline os seus filhos na disciplina do Senhor, que seja marido de apenas uma mulher. São qualidades do caráter, e apenas uma qualidade de habilidade, que é apto, preparado, pronto para ensinar. Então a gente vê que Paulo está trazendo a revelação do Espírito Santo, que o pastor apacentador, a preocupação primordial, o que mostra de fato o pastor que foi levantado por Deus, é o caráter dele, e apenas uma qualidade de ministério, que é aptidão, qualificação para ensinar, que está no versículo de número 2, aptidão para ensinar. Então o pastor apacentador primeiramente tem que ter o caráter aprovado e aptidão para ensinar o rebanho de Cristo, discipular o rebanho de Cristo, corrigir, exortar em mansidão, com amor. Você vê que ensinar é diferente de pregar. O profeta ele prega. Quem tem o ministério de profeta ele vai pregar.
Quem tem um ministério de evangelista, ele vai pregar, mas quem tem um ministério de mestre ou de pastor, ele vai ensinar. Então é diferente, você vê como que é diferente. O evangelista, ele prega, ele é avivalista, ele é avivado, ele vai pregar. Você vê que as mensagens do evangelista é diferente da mensagem pastoral. O pastor é aquele que aconselha, que ensina, que instrui, que mostra nas escrituras. O evangelista, o profeta, ele prega, ele tem a mensagem de pregação, né? Uma mensagem de pregar, ensinar, mas da informação é mais profunda, é da informação. Ensinar tem que ter paciência, tem que ter mansidão e tem que ter aptidão para ensinar. Ensinar é um dom, como está escrito em Romanos 12, versículo 8, que ensinar é um dom. Pregar, todos podem pregar, e a função do evangelista, ele prega o evangelho, ele prega as boas novas, ele prega a salvação. E o profeta, ele prega conceito, santificação, ele é o porta-voz de Deus. O evangelista vai atrás das almas, o profeta, ele programa a mensagem de Deus. E o pastor ele apazenta, ele junta, ele orienta, ele aconselha, ele instrui o rebanho de Deus. O pastor tem que apazentar ensinando e discipulando as ovelhas do Senhor. Outro exemplo necessário do pastor apacentador, que se encontra em João 10, versículo 3 e 4. É muito importante você anotar isso comigo. Olha o que diz João 10, versículo 3 e 4. O pastor, ele deve liderar com seu exemplo. O pastor apacentador, ele vai à frente do rebanho de Cristo, guiando o rebanho de Cristo para o caminho estreito, para o caminho de salvação. São dois caminhos: o caminho largo do falso pastor, do mercenário que não se preocupa com o rebanho de Cristo, que não protege, que não mostra o amor, que não dá atenção, e o rebanho e a porta e o caminho estreito, que o pastor apacentador guia, vai à frente dando um exemplo. Ele vai à frente dando um exemplo e ele guia pela porta estreita, ele está conduzindo o rebanho até o bom pastor Cristo. Ele está conduzindo o rebanho, instruindo, orientando, guiando até a salvação, até entrar na Nova Jerusalém. Olha isso, João 10, versículo 2, versículo 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, relacionamento, intimidade, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhece a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dela, porque não conhece a voz do estranho. Então, o pastor apacentador, ele é um líder exemplar. Ser líder, segundo o conceito bíblico, não é a liderança do século secundário dessa geração, dessa nação, do mundo, de uma empresa, de um comércio. Não é nada a ver com isso. Você vê que o líder, ele é apenas o título. O líder é aquele que, como se fosse um chefe de uma empresa. Mas a liderança bíblica é o exemplo de servir. Jesus como o maior líder que já pisou nessa terra, ele fala: eu não vim para ser servido, mas para servir. Líder é aquele que mais serve. Líder é aquele que vê a chamada na pessoa, que valoriza cada vocação, cada chamada, cada instrumento, cada irmão, cada irmã, porque são pessoas diferentes, com personalidade diferente, mas que têm um propósito específico, que no cumprimento do propósito específico, o objetivo é um só: morar no céu. Então o líder, ele vai à frente do rebanho de Cristo. O líder, ele é o exemplo, ele vai à frente, ele toma a frente, ele guia o rebanho de Cristo pela palavra do Senhor,
né, o cajado, a palavra, a autoridade, primeiramente com exemplo e com a boa doutrina, mostrando o caminho da salvação, mostrando que o caminho certo. Por exemplo, tem uma ovelha, uma pessoa que está no caminho errado, o líder vai ensinar, vai instruir e mostrar o caminho é por aqui. O caminho da salvação é esse caminho. Tem que levar a cruz, tem que negar a si mesmo, tem que renunciar às paixões do mundo e ir em direção ao bom pastor, a porta da salvação, a vida eterna. Naquele contexto, os pastores que cuidavam das ovelhas, todos os pastores, eles juntavam os rebanhos. Então são vários pastores juntando o rebanho no mesmo lugar. E o pastor, para identificar quando ele ia tirar as ovelhas do curral, onde juntava todas as ovelhas, e ele, para identificar seu rebanho, ele lançava, ele falava, chamando o seu rebanho com a sua voz. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. São vários pastores que tinham várias ovelhas. O pastor, ele fala de uma forma, de um tom, que as ovelhas conhecem a voz do pastor e saem do curral seguindo o pastor. Então, cada pastor ele chamava com a sua voz específica o seu rebanho, e a ovelha já identificava de tanto relacionamento que aquelas ovelhas, os animais tinham com o pastor. O pastor ele guiava, protegia as ovelhas do lobo, né, das raposas, protegia dos leão e urso, como Davi. Então esse é o exemplo do pastor apacentador. Ele lidera com exemplo. Ele primeiramente é um exemplo de caráter, ele é um exemplo de ação, de atitude. Ele mostra o exemplo, né, servindo, liderando. Liderança é serviço, liderar é trabalhar, liderar é você mostrar um exemplo. Outra coisa importante sobre o pastor apacentador, em 1 Samuel 17:33, lembra como aparece os filisteus, aparece Golias de Gate, um homem guerreiro, desde a sua mocidade, homem forte, de uma altura aproximadamente 2 metros e pouco, quase aproximadamente 3 metros, como se fosse um jogador de basquete. Saul era o rei de Israel, que tinha perdido já o Espírito Santo tinha abandonado Saul, e outro espírito maligno da parte do Senhor vinha atormentar Saul. Saul era o homem mais grande dos soldados dele, Saul era o homem mais grande de Israel. Então o que poderia enfrentar Golias seria Saul, mas Saul fica com medo, como todo o exército de Israel fica com medo diante da afronta dos filisteus. Por que fica com medo? Porque o líder estava sem o Espírito Santo, o líder estava sem a presença do Espírito de Deus, e o medo de um líder afeta todo o rebanho. O medo de um líder afeta todo o subordinado a ele. Saul estava com medo e o povo, os seus soldados, ficaram com medo também. Só que Deus estava preparando ali no secreto, no oculto, não uma pessoa que tinha um título, não uma pessoa que tinha uma coroa, não uma pessoa que tinha o nome, o título de rei, um trono, mas sim Davi, um pastor segundo o coração de Deus, que é usado em toda a Bíblia, em Ezequiel 34, como pastor. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Assim é o pastor apacentador, ele está cuidando do rebanho como Davi, mas a ovelha não pertencia a Davi, pertencia ao seu pai Jessé. Davi ele sacrificou sua própria vida para proteger o rebanho do seu pai. Davi, ele vai lutar contra o urso, contra o leão, ninguém estava vendo, mas Deus contemplava. Davi, ele protege uma ovelha. Davi protege uma ovelha, por amor daquela ovelha, ele não queria perder aquela ovelha, então ele luta contra o urso, contra o leão, defendendo a ovelha que nem era dele, era do seu pai, mostrando o amor de um pastor apacentador. Pastor apacentador, ele é um exemplo. Davi foi um exemplo como rei, foi um dos melhores reis que pisou, é conhecido mundialmente, e é um rei que os judeus amam muito, é o rei Davi. O rei Davi apacentou todo Israel, apacentou o povo de Judá e o povo de Israel no reino universal, 40 anos reinando
né, como exemplo, a não ser no caso de Urias e Betsebe, que marcou, né, com a mancha a sua história, mas foi um homem segundo o coração de Deus, que naquele momento não vigiou, naquele momento ele deixou ser enganado pelo coração duro e pelo pecado, mas não veio um caso nesse momento. Mas Davi foi um exemplo como um pastor. Olha o que diz Ezequiel 34. É muito importante você notar essa palavra. Ezequiel 34, versículo de número 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, a dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscam as perdidas, mas domina sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Olha que forte essa palavra. Está falando dos reis, né? Dos reis do contexto do povo de Israel. Os reis que eram representados como pastores, sacerdotes daquela época eram representados como pastores, né? Trazendo para o nosso contexto, não é diferente. Pastores de título, que não visita, que não socorre, que não cura, né, as ovelhas feridas, que não visita as ovelhas perdidas, que espalha as ovelhas do Senhor Jesus, porque são tiranos, autoritários, não tem amor, não tem um amor de sacrifício, um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, não tem um amor de comunhão fraternal, não visita, não dá atenção, não tem um amor de proteção, de zelo, que protege dos lobos, das heresias, não tem um amor que ensina, que discipula, que corrige, que consola, não tem um amor de liderança, de exemplo. É diferente. O pastor apacentador é o pastor igual Davi e não igual Saul. O pastor mercenário de título é igual Saul, foge de Golias e deixa o povo de Israel lá, sem proteção, sem o Espírito Santo governando, sendo apenas um tirano, né? Sendo um tirano, apenas posição, título, mas sem um amor verdadeiro, de dar o exemplo, de instruir e de socorrer as ovelhas perdidas, de curar as ovelhas feridas. Por isso tem muitas almas feridas, machucadas. Mas eu creio que você que está me ouvindo é um pastor apacentador, é um pastor que está seguindo o padrão, o perfil do bom pastor Jesus Cristo. Nós, como os pastores, profetas de Deus que aí está me ouvindo, evangelista, doutores, missionários, vamos prestar conta diante do Senhor. Obreiros, vamos prestar conta diante do Senhor. Então devemos exercer a nossa chamada, o nosso ministério com o padrão divino que é Jesus, seguindo para o alvo, olhando para o cabeça é Cristo. Como que Cristo liderava, como que Cristo pregava como evangelista, como que Cristo profetizava como profeta, como que Cristo apacentava, orientava, ensinava como pastor, como que Cristo ensinava como mestre. Nós temos que seguir o exemplo do maior líder, do líder servo, do bom pastor, do profeta excelente, do evangelista exemplar, do missionário verdadeiro, que é o padrão divino de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Fica com essa palavra, que Deus venha te abençoar. E você que foi frustrado com falso pastor, frustrado com falso pregador, eu te aconselho você escutar a voz do bom pastor. Existe homens de Deus nessa terra, existe pastores verdadeiros, foi Deus que colocou. Se a gente falar que não existe pastor apacentador, profetas da verdade,
evangelista segundo o coração de Deus, é porque nós não conhecemos o próprio Deus, porque Deus colocou na igreja. Efésios 4:11 é dom de Deus. Então a gente tem que conhecer quem é aquele que nos ensina, quem é aquele que nos apazenta, quem é aquele que está pregando, quem é esse evangelista, esse profeta. Nós temos que conhecer essas pessoas. Não podemos julgar essas pessoas. Devemos exortar, corrigir, orar, interceder por elas, porque essa pessoa vai prestar conta diante de Deus. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus te dê o dom de discernir os espíritos para você não se enganar. Que Deus abençoe cada pastor apacentador, cada pastor receptor, cada pastor administrador. Que Deus abençoe os evangelistas, os missionários, as missionárias do Senhor, os pregadores, os professores. Que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo.